E aí, amigos, tudo bem? Eu sou o Sérgio Souza e você está no Só Acontece com a América. Galera, antes de começar a falar do América e sim, do jogo América e Goiás, eu vou fazer uma coisa que minha esposa sempre pede, meus meninos pedem, e eu esqueço. Aqui, se vocês curtem o canal, gostam dos comentários e tudo, publique nos grupos de americanos, curtam o vídeo, passe pra frente, para ter mais gente pra gente trocar ideia aqui no canal, beleza? E se inscreva no canal, é só dar um inscrito lá que você vai receber conteúdos do América aí. Os comentários mais ou menos, mas a gente se diverte um pouquinho. Tá bom? Galera, então voltando a falar aqui do nosso coelhão. A gente vai jogar, tô gravando hoje domingo de manhã esse vídeo, né? O jogo nosso é na terça-feira. E a gente, ontem já tivemos resultados bons, que foi no sábado, né? Tô gravando no domingo. No sábado nós tivemos os empates, né? De Curitiba e Vila. O Vila estava assumindo a liderança na nossa frente até acabando o jogo. O Curitiba conseguiu empatar. O Sport estava perdendo para o Botafogo até o finalzinho do jogo. Aí o Botafogo perdeu um gol cara a cara com o goleiro. E logo depois o Sport foi lá, conseguiu um pênalti. Empatou, foi pênalti realmente, tá? O juiz foi certa a marcação. E o Sport conseguiu empatar o jogo no final. E o Ceará, esse jogo eu não vi. O Ceará ganhou de 4-2 do Ituano, que o Ituano que distou um pouquinho da Série B, porque de resto, cara, Ituano e Guarani. Os times estão muito embolados, muito equilibrados. Então, só pra gente ver na rodada hoje, falando do América, da segunda, né? O América pode consolidar sua liderança de vez, com resultado como uma vitória, mas se tiver uma derrota, ele pode ficar até fora do G4, cair para quinto lugar, sexto lugar, entendeu? Então, a Série B está é muito próximo, os jogos, os times estão muito parecidos, não tem um time destoando. A gente imaginava que o Santos ia ter maior facilidade, mas pelo contrário, tem muita dificuldade na Série B. E assim, se tá certo que nós vamos jogar contra o Goiás, né? Que é um time que tradicionalmente nós temos dificuldade. Goiás e Curitiba na Série B, a gente tem dificuldades com esses dois times, né? Goiás, a gente nunca ganhou lá deles, é um tabu grande, sabe, que a gente tem, mas tá na hora de quebrar esse negócio, porque nesse ponto a gente precisa dessa vitória para nos dar folga. Eu nem falo na liderança, sabe, mas é pro quinto colocado. Quando eu vejo a Série B, eu olho muito pro quinto colocado, porque o quinto colocado é que pode estragar a festa, né? Óbvio, ser campeão é muito legal. Eu comemorei em 97, cheguei em casa, nem sei como. 2017, idem, comemorei demais, saí do estádio, custei chegar em casa depois. Mas o objetivo principal é subir. E quem pode estragar a festa é sempre o quinto colocado, né? Quanto mais longe a gente estiver do quinto colocado, melhor. Óbvio que depois a gente vai brigar pelo título, mas nesse momento a vitória, além de a gente conseguir vencer, a gente consolida na liderança, a gente dá um respiro. Pode ser que tenha um jogo do Avaí hoje, mas a gente dá uma folga, né? Mas o principal é escorrer dos quinto colocados, que é o quinto colocado que pode estragar a festa. Bom, falando do time do América assim, em si, a gente está bem desfalcado. Quando eu falo bem desfalcado, é Matheus Henrique, que no jogo contra o Avaí, na última terça-feira, né? Quando ele entrou, aí você vê a diferença de jogador, né, cara? Como joga a bola esse cara. E infelizmente ele tomou o cartão amarelo, uma atuação desastrosa do juiz. Um juiz muito ruim. Nós perdemos o Matheus Henrique para esse jogo importantíssimo contra o Goiás. É uma falta que o Matheus Henrique, esse faz falta. Não vamos ter o Moisés, que não vem bem, né? Não vem bem. Eu recebi até tem pessoal da América, é muito engraçado. Alguém me mandou lá, falou que se o Moisés fosse liderar o pessoal fugindo lá do Egito, levando o povo hebreu para fora, na moleza que tá, ele o mar fechava e não passava não, sabe? Tá devagar, o Moisés tá meio devagar. Se o Moisés original fosse na mesma velocidade dele, ele não conseguia libertar o povo não, o mar fechava no meio com o povo lá. Mas o Moisés não joga, querendo ou não, uma liderança, né? Mas não vem bem. E Marlon, dúvida, pode ser que jogue não. O Azevedo, que é um reserva que sempre entra também, não parece que teve problemas médicos, não vai.
Assim, para armar o time, o Cauã vai ter que quebrar a cabeça, mas, Cauã, pode assistir o vídeo aí que eu te dá a real aí para você ver como que a gente pode armar esse time. Eu, né, caso o Marlon tenha condições de jogo, eu faria o time com o Dalberson, Marlon na lateral direita, que ele sabe, ele é ambidestro, joga bem com a perna direita, Éder, Ricardo Silva, eu voltaria com o Éder, tá? Eu voltaria com o Éder e Nicolas. Vou colocar o Éder aqui porque eu gosto muito do Júlio, tá? Eu gosto muito do Júlio, mas nesse jogo que do Goiás tem os atacantes mais fortes, a gente precisa de ter posição lá dentro, sabe? Mesmo sabendo da técnica do Júlio, acho que ele, nesse jogo, é importante ter o Éder e o Ricardo Silva para pôr moral. Mas caso o Marlon não jogue, não tenha condição de jogo, eu colocaria o Júlio para fechar com 3 zagueiros, tá? Fecharia com 3 zagueiros porque o Júlio é rápido. Aí a vantagem do Júlio sobre o Éder e sobre Ricardo Silva. Ele é um zagueiro rápido, né? E sabe sair jogando. Ele tem uma saída boa de bola. Então, se o Marlon não puder jogar, que eu acho que é o que o provável acontecer, né? Não sei se a gente não teve, se o Marlon treinou ou não treinou, mas eu colocaria o Júlio para fazer o lado do campo, né? Atuando como terceiro zagueiro e liberando o Nicolas para atacar mais, que o Nicolas tem um bom cruzamento, assim, acerta às vezes os cruzamentos, né? E liberava o Nicolas para fazer deixar o time mais compacto, né? Com os 3 zagueiros atrás. O meio-campo, esse aí eu aproveitava a saída do Moisés para modificar bem o meio de campo. Porque o que acontece? Eu voltaria para o 4-4-2, principalmente jogando fora de casa, porque os jogos que a América jogando fora de casa, mesmo quando ganhou, tá? Mesmo quando ganhou, era um time espaçado, parecia que era outro time que estava jogando, entendeu? E a gente perdia sempre no meio de campo, o nosso meio de campo sempre perdia. Eu fazia uma modificação boa nesse meio de campo, apesar do Cauã ser mais conservador nessas mudanças, mas eu entrava com Felipe Amaral, o Alisson, Juninho e Ali. O Juninho jogando mais pela direita, que ele já está jogando quase como ponta direita hoje, né? Mas tirando o jogo contra o Havaí, que ele correu o campo inteiro. Mas o Juninho entrando pela direita, dando mais liberdade para o Alê na frente, mesmo o Alê sendo um pouco mais lento, não ter a capacidade longe do Benítez. Mas o Alê já jogou nessa função e consegue segurar bem. Liberaria mais o Nicolas para atacar, né? A gente ficaria com o time mais compacto, porque a gente precisa. Não, assim, a vitória é excelente, mas a derrota pode ser um desastre, né? Então, se a gente não perder, é importante pra gente, tá? Então, eu falaria esse time com o meio campo dessa forma. Amaral, Alisson, Juninho e Ali. Porque a gente não tem Rodriguinho, a gente não tem Benítez. Eu nem conto mais com o Benítez como desfalque. O Benítez acho que só ano que vem mesmo, não tem como. Então, eu conto como desfalque o pessoal que ainda pode jogar. O Benítez não, infelizmente, é uma baixa tremenda, mas eu não conto mais com ele na Série B. E o ataque manteria. Aí eu aproximaria o Fabinho do Brenner. Faria um 4-4-2 porque o Brenner tem uma característica, apesar de não ser muito fã do futebol dele, tá? Eu não sou muito fã do futebol dele, porque eu não gosto de jogador muito pesadão, tudo, mas ele tem uma característica interessante. Ele sabe segurar a bola. No jogo contra o Havaí, no metade do primeiro tempo, não é que ficou principalmente com a menos, né? Ele começou a prender bola, e a gente precisa de um cara que prende a bola, que chama a falta, jogando na casa do adversário, para dar uma. Normalmente o time da casa vai vir para cima, e tendo um cara que segura a bola, incomoda, segura os zagueiros lá atrás, ele consegue segurar os zagueiros em posição física e levantando bola na área, que ele disputa bem bola na área, a gente tem uma chance. E ele, como segurando bola, o Fabinho jogando perto dele, o Fabinho se movimenta muito bem como segundo atacante. Ele, como terceiro atacante, a gente perde o Fabinho. A gente não aproveita as melhores características dele, né? Então, colocando o Fabinho perto do Brenner, a gente vai ter uma sintonia legal, acredito eu, né? Na teoria aqui, que a gente pode causar desconforto ao Goiás. Bom, apesar de eu achar que o Adson, né, fez uma boa partida, mas eu sacaria ele do time. Eu deixaria ele como uma válvula para o segundo tempo, para deixar, se caso der alguma zebra, aí entra com
com o Alisson, mesmo se a gente tiver com um resultado bom, os atacantes cansados, você tem um cara mais agudo, que incomoda, que é rápido, né? A gente pode ter mais profundidade com o Alisson. Mas eu montaria o time assim, tá? Se o Arnold não puder jogar, faz uma linha de 3 zagueiros com o Nicolas, dando mais liberdade para o Nicolas. O Amaral, pode ser que tenha um time meio retrancado, né? A gente vai colocar 3 zagueiros, 2 volantes, mas devido à situação de tabela, que a derrota pode ser muito ruim, e também uma forma da gente, fora de casa, ter um comportamento melhor do que a gente tem. Porque, assim, eu já falei várias vezes, eu não sou adepto do 4-3-3. Eu falo que você tem que fazer um 4-3-3, você tem que ter pontas muito bons, sabe? Você tem que ter cara agudo, que incomode bem a defesa adversária. Se não, se joga no 4-3-3, o que acontece? Seus pontos viram marcador de lateral do time. Eles não incomodam, o lateral vai para cima, ele vai para embora, ele vai para dentro. Esse nosso ponto que era para atacar, ele vira mais um defensor, a gente fica menos ofensivo. A matemática do futebol é meio estranha, né? Às vezes está com 3 atacantes, você fica menos ofensivo do que com 4, ou do que com 2 apenas. Bom, mas essa é a minha sugestão, né? Eu penso que o América poderia jogar assim, mais precavido, principalmente por causa das nossas atuações fora de casa, né? Porque a gente precisa de não perder, uma situação complicada pra gente. É óbvio que futebol a gente sabe que pode a derrota, mas assim, eu não falo que é obrigação, né? Eu não uso essa palavra, porque é outro time também que se prepara para jogar contra o América, né? Então, se a gente tiver um meio-campo mais forte, o meio-campo do Goiás é bem forte, eles têm um Marcão, o artilheiro deles é um Marcão, um cara que é volante, sabe? Eles têm uma imposição física forte, então a gente precisa povoar esse meio de campo para dar uma sustentação melhor para o time, para a gente dar uma segurada, oferecer dificuldade para o Goiás. A gente sabe, né? A torcida começa a ficar irritada e tudo. E a gente, com o Juninho chegando mais à frente, o Nicolas chegando, junto com esses 2 caras, o Fabinho e o Brenner, a gente pode oferecer perigo para eles, porque nós não temos pontas rápidos que incomodam, aqueles caras agudos, a gente não tem. Isso a gente não tem. Eu não ponho o Jacaré nesse o Jacaré eu meio que desisti um pouco, sabe? Não é esse cara, porque ele não é rápido. Ele é um falso rápido, como diz o pessoal, né? Ele lembra o Mateuzinho quando jogava na ponta, ele é pequeno, truco de rápido, esse cara deve correr pra caramba, mas ele não é tão rápido assim. Normalmente ele perde todos na corrida. Mas eu acho a disposição do time fica melhor assim, mais precavida, mais conservadora até, né? Mas nesse momento a gente tem que pontuar, a gente não pode deixar de pontuar. E se vier uma vitória, aí sim a gente tem uma grande vantagem sobre os rivais. Galera, o vídeo é rápido hoje, falando mais mesmo do jogo a Goiás e América. Eu não estudei o Goiás propriamente dito, mas eu já vi jogos do Goiás. Eles têm o seguinte: o meio campo deles é muito bom, muito bom. O ataque deles é perigoso, principalmente se aquele cara que veio, o Galhardo, né? Que veio do... que a gente tem problema com ele, né? Desde o Internacional, que ele joga contra a gente, foi Fortaleza para eles. Mas assim, é um time que ele tá tendo uma oscilação agora no campeonato, ele não vem bem, né, nesses últimos jogos, mas não perdeu em casa, como o América, né? E assim, tá sendo difícil ter vitórias fora de casa na Série B. Mas o América tem essa oportunidade, que é um adversário direto. O Goiás, mesmo se ganhando, ele não chega no América, né? Se tiver uma derrota, o Goiás não chega, mas os outros times podem passar no América. Então, essa é a minha preocupação de um time mais compactado, melhor distribuído, que ofereça menos chance ao Goiás, né? Porque eles fazem gol. Então, a gente tem e aí nós temos essas peças no elenco, né? Por exemplo, esse Alisson e o Amaral, apesar de ser um volante que eu acho que ele tem uma capacidade de cobertura muito grande, muito legal, ele sabe cobrir as laterais, tem uma visão tática, ele vai pro jogo,
não tem tanta técnica, mas ele tem essa rapidez, né? 20 anos, o cara corre pra caramba. No jogo contra a Ponte Preta ele fez isso muito bem, quando ele entrou contra o Bahia ele também entrou bem. E o Alisson, ele tem essa pegada que ele consegue ir ao ataque, ele consegue criar situações no ataque, sabe? Então você tem caras que tem pulmão, né? E esse Alisson não perde viagem não. Perde viagem não, ele divide, e fora de casa nós temos que ter um cara que chega e põe respeito, porque senão o time da casa monta, né? Que eu acho que isso que aconteceu muito com a América. Bom, as minhas considerações sobre o jogo. Não sei o que o Cauã vai fazer, mas essa é a sugestão. Se o Cauã, se você estiver vendo aí, dá uma olhada nesse meio de campo aí, ó, que eu acho que dá legal, hein? Bom, então é isso sobre o jogo. Agora, eu vou falar um causozinho que aconteceu comigo. Tem um tempão que eu não faço um caos aqui no canal, né? Eu vou falar um caos que aconteceu comigo. Seguinte, eu estava tendo um campeonato na empresa que eu trabalho e eu estava jogando. E aí, nosso time começou perdendo. E aí, dei um chilique lá e fui expulso. Eu fui expulso do jogo. Fui expulso, xinguei o juiz. Fez aquela palhaçada toda, né? Expulso justamente até. Aí todo mundo pensou, pô, e eu estive assim, como era de empresa, não tem reserva, né, cara? Porque os times são bem contados. E mesmo sendo expulso, não podia me substituir. Era um society, acho que era um futebol society, alguma coisa. Só sei que não dava pra me substituir, eu fui expulso. O time jogou com um a menos. Final do jogo, 3-1 pro nosso time. Ou seja, eu estava atrapalhando o time. Quando eu estava lá dentro do campo, a gente estava perdendo. Quando eu saí, o time melhorou e virou o jogo. Moisés, isso acontece, viu, Moisés? Eu sei que você deve ter ficado chateado quando você foi expulso, o time deu uma melhorada contra o Avaí. Nossa Deus, o time melhorou bem quando você saiu, viu? Mas acontece. Se aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Beleza, galera? Mas é só uma brincadeira à parte aqui com o Moisés, que é um grande jogador, mas não veio num momento bom, né? Que a gente tá vendo aí. E depois que ele saiu do time, o time melhorou. E aconteceu isso comigo. É chato, né, Moisés? Eu fiquei pensando, falando, pô, eu tava atrapalhando o time. Valeu, galera. Um abraço pra vocês. Tudo de bom. E terça-feira, se Deus quiser, nós vamos vir com uma vitória, um bom resultado lá de Goiás. Um abraço, galera. Tudo de bom.